A porta da frente rangeu ao abrir, um som que normalmente aquecia meu coração com a promessa do retorno de Sarah. Nesta noite, enviou um calafrio pela minha espinha. Ela estava na luz tênue do lampião da varanda, sua silhueta tremendo, seu rosto meio escondido pelas sombras. Hematomas floresciam como flores escuras em seu rosto e braço, marcando fortemente sua pele pálida. Meu fôlego travou, um nó de medo se apertando no meu peito. Sarah, o que aconteceu? Perguntei, minha voz quase um sussurro, já temendo a resposta. Ela hesitou, seus olhos desviando, os lábios se abrindo como se fosse falar, mas fechando de novo. O silêncio era ensurdecedor, mais pesado do que as palavras que ela não dizia. Eu dei um passo mais perto, minha mão alcançando a dela, mas ela se assustou, puxando a manga para esconder as marcas. Não é nada, ela murmurou, sua voz frágil como vidro prestes a se quebrar. Mas não foi nada. A verdade estava escrita na maneira que ela não queria olhar nos meus olhos. Nos tainos roxos na pele dela, na forma como os ombros dela se encolhiam como se carregasse um segredo pesado demais para suportar, eu a guiei para dentro. O calor familiar da nossa sala de estar parecia agora estranho, contaminado pela tensão entre nós. O sofá, onde passamos incontáveis noites rindo de filmes antigos, agora parecia um palco para um tipo diferente de drama. Sarah, por favor, eu disse, minha voz quebrando. Conte-me o que aconteceu. Quem fez isso com você? Os olhos dela piscavam com algo. Culpa, medo, talvez ambos. Antes ela olhou para suas mãos, torcendo o anel de casamento como se ele queimasse. Foi um acidente, ela disse. As palavras vazias, sem convencer. No trabalho, tropecei, bati meu rosto na mesa. Eu queria acreditar nela. Deus, eu queria, mas os hematomas não eram aleatórios. Eram precisos demais, intencionais demais. Uma mesa não deixa marcas como impressões digitais. Meu estômago revirou, uma mistura de raiva e impotência se formando dentro de mim. Sarah, não minta para mim, eu disse, mais suave do que pretendia, porque mesmo agora, eu não suportava pressioná-la demais. Você está ferida. Deixe-me ajudar. Ela balançou a cabeça, lágrimas se acumulando nos olhos, e a visão delas quebrou algo dentro de mim. Sarah, minha Sarah, que sempre foi tão forte, tão vibrante, estava se desfazendo diante de mim. Eu estendi a mão novamente, desta vez tocando suavemente seu braço. E ela não se afastou, mas seu silêncio falou mais alto que palavras. E eu soube, lá no fundo, naquela parte primal que percebo o perigo antes da mente perceber, que aquilo não era só sobre hematomas. Na manhã seguinte, não consegui tirar da cabeça a imagem de suas feridas, a forma como ela evitava minhas perguntas. Eu a levei ao trabalho, insistindo, apesar de suas protestas, porque eu precisava ver onde aquilo tinha acontecido, precisava entender. O escritório dela era um prédio moderno e elegante, todo de vidro e aço, um mundo distante da nossa casa aconchegante e bagunçada. Quando ela desapareceu pelas portas giratórias, eu fiquei no carro, segurando o volante até minhas mãos ficarem brancas. Algo não estava certo. Eu sentia como uma tempestade se formando, bem fora de vista. Foi aí que meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração parou ao abrir. Uma foto de Sarah rindo, com a cabeça inclinada para trás, sentada muito perto de um homem que eu reconhecia, seu chefe, Derek. A mensagem abaixo foi um soco no estômago. Eu bati nela, luzer, e ela gostou. Minha visão ficou turva, raiva e traição colidindo numa onda nauseante. As palavras queimaram na minha cabeça, cada uma lâmina cortando a confiança que construímos durante 7 anos de casamento. Eu fiquei ali, congelado, o mundo lá fora do carro sumindo em um zumbido abafado. Derek, o bastardo charmoso e convencido que sempre ficava tempo demais nas festas da empresa. Sua mão passando pelas costas de Sarah enquanto ele ria alto demais das piadas dela. Eu nunca gostei dele, mas confiava nela. Eu confiava em nós. Agora, essa confiança estava-se fragmentando, estilhaçando em 1000 pedaços afiados. Será que era por isso que ela tinha estado distante ultimamente? As noites longas, as desculpas vagas, o jeito que seu sorriso nunca mais chegava aos olhos. Eu não a confrontei imediatamente. Não consegui. A dor era muito crua, demais para suportar. Em vez disso, fiz uma ligação. Não para a polícia, nem para um advogado, mas para um velho amigo, Mike, que trabalhava em ti e tinha talento para descobrir verdades que as pessoas queriam enterrar. Preciso que você investigue uma coisa, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. O chefe da Sarah, Derek, preciso de tudo que você puder achar. Mike não fez perguntas. Ele me conhecia bem o suficiente para ouvir a urgência na minha voz. Dá um dia, ele disse. Eu te dou o que precisar. Naquela noite, Sarah voltou para casa tarde de novo, o rosto pálido, os hematomas mais escuros agora,
como nuvens de tempestade se espalhando pela pele dela. Eu quis gritar, exigir respostas, mas segurei, com medo do que pudesse ouvir. Em vez disso, observei ela se mover pela nossa casa como um fantasma, evitando meu olhar, suas respostas curtas e evasivas. Como foi o trabalho? Perguntei, testando as águas. Bem, ela disse rápido demais, desaparecendo para o banheiro. O som do chuveiro ligado parecia uma parede entre nós, afogando qualquer chance de verdade. Mike ligou na tarde seguinte. Você não vai gostar disso, avisou, com a voz pesada. Ele encontrou e-mails, mensagens, até recibos de hotel. Derek e Sarah, meses de segredos, momentos roubados às minhas costas. Os hematomas não eram de um acidente. Eram dele. De qualquer jogo distorcido que eles estivessem jogando. Mike me enviou capturas de tela, e cada uma era uma ferida nova. Mensagens flertes de Sarah, respostas arrogantes de Derek, fotos deles juntos, muito próximos, íntimos demais. Eu senti como se estivesse afogando. A mulher que eu amava, a mulher com quem tinha prometido passar minha vida, tinha-me traído da pior forma. A dor não estava só no meu coração. Estava nos meus ossos, no meu sangue, uma dor física que dificultava a respiração. Pensei no dia do nosso casamento, na risada dela enquanto dançávamos sob as estrelas, na promessa dela de ser minha para sempre. Tudo tinha sido uma mentira. Quando Sarah chegou em casa naquela noite, não consegui mais segurar. Encontrei-a na porta, as capturas de tela impressas e espalhadas na mesa da cozinha como provas de um julgamento. Os olhos dela se arregalaram, a respiração ofegante ao vê-las. James, posso explicar, ela começou, mas a voz vacilou, e eu soube que não havia explicação que pudesse consertar isso. Explique o que eu disse, minha voz baixa, tremendo de fúria quase contida, que você tem dormido com ele, que ele tem-te machucado e você deixou, ou que mentiu para mim todos os dias enquanto eu acreditava em nós. As lágrimas dela vieram rápidas, escorrendo pelo rosto, mas não me amoleceram. Não desta vez. Não era para acontecer. Ela soluçou. Começou como nada, só flerte, mas depois ele não deixou eu parar. Disse que me demitiria, arruinou minha carreira. Eu não sabia como sair. Queria acreditar nela, vê-la como vítima, mas as capturas de tela contavam uma história diferente. A risada dela, a ânsia, a traição. Você poderia ter-me contado, eu disse, minha voz se quebrando. Você poderia confiar em mim. Mas você escolheu ele. Você escolheu isso? Ela tentou alcançar-me, mas eu dei um passo para trás, a distância entre nós agora uma fenda profunda. Sinto muito, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu te amo, James. Eu nunca parei. Mas amor não deixa hematomas. Amor não mente. Eu me virei, incapaz de olhar para ela, o peso das palavras dela me esmagando. Preciso de um tempo, eu disse, pegando minhas chaves. Não posso fazer isso agora. Fui até a casa do Mike. As capturas de tela queimando um buraco no meu bolso. Ele tinha encontrado mais. O histórico de assédio de Derek. Reclamações de outros funcionários varridas para debaixo do tapete por causa das conexões dele. Era suficiente para enterrá-lo. Fiz outra ligação. Desta vez, para um amigo advogado que sabia lidar com homens como Derek. Quero que ele pague, eu disse, minha voz fria, resoluta pelo que ele fez com ela, conosco. As semanas seguintes foram um borrão. O advogado agiu rápido, registrando queixas, vazando as provas para as pessoas certas. A carreira de Derek desmoronou. Processos, investigações, seu nome sendo arrastado na lama. Mas eu não me senti vingado, apesar de tudo. Não havia vitória em vê-lo cair. Não quando Sarah e eu ainda estávamos quebrados. Ela tentou consertar as coisas, implorando para que eu falasse, que fosse à terapia. Mas toda vez que eu olhava para ela, via aquelas marcas, aquelas mensagens, aquela traição. Eu mudei de casa, alugando um apartamento pequeno do outro lado da cidade. O silêncio dele era ensurdecedor comparado à vida que construímos. Eu sentia falta dela. Deus, como eu sentia. Mas confiança é coisa frágil, e a nossa foi destruída. Uma noite, ela apareceu na minha porta, com os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Eu sei que não mereço você, ela disse, com a voz rouca. Mas preciso que saiba que estou tentando melhorar. Estou na terapia. Acabei com ele, com tudo isso. Só quero que me veja novamente. Não só pelos erros. Eu queria segurá-la para apagar a dor, mas não consegui. Ainda não. Eu te vejo, eu disse, minha voz carregada de lágrimas não derramadas. Mas também vejo o que você fez. E não sei se posso desver isso algum dia.
Ela assentiu, lágrimas caindo, e foi embora sem dizer mais uma palavra. Eu fiquei ali sozinho, o peso dos nossos votos quebrados pressionando-me. Derek se arrependeu das ações dele. Eu garanti isso. Mas o verdadeiro arrependimento era meu por acreditar em um amor que não era o que eu achava que era. As marcas na pele de Sarah iriam desaparecer, mas as do meu coração, essas talvez nunca cicatrizassem.